horrorosa. Nossa, a mulher é muito horrorosa. A mulher é baixa, neurótica, complexada, invejosa. O que essa aqui fez com ela nada. E eu até falei aqui, a mucama é mais esperta e melhor que você. Ela nunca foi mucama, essa aqui foi mucama. Essa aqui não. Ela foi esperta. E teve sorte, né? Porque teve a família para ajudá-la. Isso aqui é inveja, porque ela não foi capaz de ter sido como ela. E ela fala assim, se quando uma de favela, vai logo procurar uma vida melhor com o gringo. Por que teria que ir? Por que teria que ir nesses tempos? Só uma idiota favelada iria. Só uma idiota favelada. Que ninguém tem que seguir porcaria de gringo ou macho nenhum, não. Só uma desesperada que iria. Não é quanto você tem, mas quanto você é. Quem você é que importa. E não quanto você tem em termos de materialidade, de coisas materiais, né, de carro, casa, lugares bonitos, etc. É o que você é que importa, ok? E se o gringo tem, é dele, não é seu, é dele. Lembre-se disso, é dele, não nosso. Então, para que seguir? Segue-se por safada mesmo. Melhor morrer na pobreza do que viver sendo humilhada pelos outros e explorada pelos outros. E o velho árabe aqui, o árabe, falando da outra aqui, né? Falando da outra. Mas no canal dessa aqui, ele tenta ser bonzinho e tratá-la bem, entendeu? Mas por fora ele fala mal. Aqui é ela falando mal da mulher. Dessa aqui, nojento, árabe imundo. Uau, ainda bem que o caso dessa moça aqui foi esclarecido melhor nesse canal aqui. Ainda bem que foi esclarecido melhor, né? Que ela explicou melhor, porque esses canais aí, essas mídias, a média, geralmente elas não têm tempo, elas não mostram, não cobrem tudo. Todos os detalhes, todas as explicações, elas não esclarecem tudo. Mas aqui ela ficou mais confortável em falar como sucedeu o caso dela com aquele careca lá, o careca do Oriente Médio que se passa como italiano, nada italiano, porque italiano europeu é uma coisa, a nacionalidade é outra. E a genética é uma e a nacionalidade é outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aqui ela explicou direitinho e ainda bem que ela não caiu em mais um conto do vigário e nas palavras de um psicopata, porque o psicopata narcisista é assim. Quando ele quer conquistar uma pessoa, ele é uma pessoa maravilhosa. Ele vem como uma pessoa maravilhosa, ele é super simpático, muito assim informativo, ele sabe de tudo que você precisar saber, ele vem com a resposta na ponta da língua. Ele é super forte, sabe? Ele é o protetor, mas tudo entre aspas. Na verdade, na convivência é diferente. Eles tentam enganar suas vítimas com lábias, com até promessas e até mesmo controles.
Então, ela se livrou de um mal, ainda bem que teve a família dela como um backup, como um suporte. E ela estava no país dela, ela fez uma coisa ótima em não querer ir para a Europa com aquele velho careca lá, o velho da cara de árabe, careca. Ainda bem. E essa aqui fica me perguntando assim, ironicamente, como é que ela não queria ir para a Europa, blá blá blá, porque ela não quis. E eu fiquei feliz em saber que ela não quis. E pronto, é o direito dela. Eu sei que eu falei outras coisas sobre ela, mas porque, como eu falei, a mídia não foi clara. Né? A mídia não foi clara, não foi específica e concisa. Então, a pessoa pré-julga, entendeu? Mas agora que ela ela ficou mais calma e explicou tudo, então todas as coisas foram agora esclarecidas e ela falou a história dela, né? A parte dela. Agora vamos ver a parte dele. Cadê a parte dele do idiota lá? Que um homem que tem o bem-estar da mulher, ele não chama ela para ficar no país dela. Aí vem essa outra aí. É porque assim, né? Um homem que, lógico que o homem que tem uma criança vai querer que a mulher fique no país dele. Então, por que tu ficou, mulher? Porque a mulher falou que foi lá, ninguém a chamou, ela mesma foi. Entendeu? Ela mesma foi para outros países, ninguém a chamou. Então, não é o caso dessa aqui, não é o caso das outras, ok? Onde nós somos chamadas e nós somos enganados, principalmente adolescentes, como eu fui, né, no meu caso. Então, ela não fala por essa aqui, ela fala por ela. Se ela quis ficar no país do homem e ter o filho dele, o problema dela, quando ela pôde voltar. No meu caso, eu não pude. Eu fiquei totalmente, assim, abandonada de tudo e todos, à mercê dessa miséria aqui. E ela fala que, ainda bem, né, que essa moça não quis ir, e ela fala também que o macho safado, no começo, ela consentiu ter a intimidade com ele, porque ele parecia uma pessoa legal, entre aspas, mas depois que ele mostrou a verdadeira cara, ela ficou um pouco assim, né, suspeita dele e já com as antenas ligadas, e por esse motivo que ela não quis ir para a Itália com ele, porque ela não queria ter o filho lá e as suas antenas já sabia, né, a sua intuição já sabia através das histórias das outras, que ela já estava ciente de que as outras mulheres sofrem aqui fora sem parentes, sem suporte, sem família, sem nada. E mesmo se a pessoa tiver nacionalidade de um lugar, não é a mesma coisa que ter amigos, porque lá é onde está a nossa amizade e família, onde tem a família principalmente, onde tem apoio, aí que é o nosso lar. Mas onde não se tem a família e apoio, a gente fica totalmente largada ou largado naquele lugar. E sem a nossa comunidade, entendeu? Como eu sou isolada de tudo, nem a comunidade brasileira que tem. Nem as comunidades brasileiras tem aqui. Em outros países tem, aqui não tem. Ok? Então, essa daqui, porque ela ficava perto, longe da família e ela não queria descer ao abismo, né? E pagar para ver. Ela não quis pagar para ver. As outras, né, pagaram para ver. No meu caso, eu vim, porque eu pensava que eu poderia voltar, né? Foi prometido o acordo de visitar e voltar, mas não pude. O miserável esperava que eu pagasse. Mas o problema é que eu não estava com dinheiro. Eu ainda era jovem. Ele pensava que ele tinha me criado de lá com 30, já com dinheiro no bolso. 30 anos de idade, 25 anos de idade. Esse miserável velho aqui. Esse escroto. Velho homonídeo. Parece um homonídeo. Então,
A outra também pergunta, e se ele querer, como é que se fala? Ela ainda está reconsiderando um acordo com ele, onde ele pode visitar a filha dele no Brasil. Não, não deixe, minha filha, não deixe. Vai ser um engano horrível, porque ele vai ter aquele bonde, ele vai, uma vez que ele fica acostumado com a criança e pega um afeto para com a criança, mesmo sendo filha biológica, você está criando um laço de afeto que vai ser difícil de cortar. E uma vez que ele se separa, ele vai sofrer e a criança também vai sofrer. E outra coisa, que se ele vai querer levar a menina para a Itália, mesmo com uma desculpa, como vários outros fizeram, ele não mais vai entregar a menina. Desde que eu estou falando, se ele levar a menina para perto da família dele, ele não mais vai entregar essa menina. Como foi o caso de vários outros muçulmanos que deixaram, não sei como essas mulheres deixam esse homem levar a criança dela aí no Brasil. Não sei como, mesmo por um sequestro. E eu vejo que as autoridades do Brasil permitem tudo isso por causa da hierarquia patriarca. E o pior é a mãe deixar, já com o miserável desse, não dá despesa, não dá dinheiro, ainda quer ter paternidade. Eu colocava ele para fora de casa, no bem ou no mal. Eu juro que eu fazia. Se fosse meu filho, se fosse meu filho, estivesse no meu país, entendeu? Estava muito louco, ele poderia trazer o que for, o presidente, o Satanás de Deus dele, pode ser qualquer coisa. Queria ver que ele tirasse meu filho de mim, jamais. Principalmente não casada. A mulher não é casada e ele quer o quê? Caso essa mulher deixa ele ter direitos, né, paternal, cebola, para com essa frescura de emoção, menina. Você vai pensar mais logicamente, usa a mente e não o coração. E essa trouxa aqui também querendo ser politicamente correta. Não deixe ele ver sua filha, não deixe, somente uma menina, não deixa. E principalmente não deixe ele levar para a terra dele, né, para perto da família dele. Que vai criar problemas. Já teve caso de um homem jogar as crianças lá num bridge, que é a ponte lá na Holanda. Uma amiga falou que esse cara era de fora, casou com a mulher holandesa, não deu certo, ele tinha 2 filhos, ele pediu, como se fala, parcial, algo assim, onde ele tem direito de ver as crianças no final de semana. Numa dessas vezes, ele pegou as 2 crianças, o menino e a menina, levou eles para perto de um rio lá em Roterdã, e jogou em um rio lá, matou os 2 meninos. Miserável daqui do leste do Oriente Médio, eu acho. Essa história foi nas décadas dos 90, ela falou isso para mim. Na década dos 90, por carta, entendeu? E aqui onde eu estou, a minha filha conhece um cara, né, que estudou com ela, e uma das mulheres dele, que ele se separou agora há pouco, teve um filho com ele. Ela era mãe solteira, já tinha uma filha, e casou-se com ele, teve um filho que tem 5. Ele fala que essa mulher não quer que ele pise perto da casa dela. Se ele chegar perto, ela já sai com cabo de vassoura, louca para bater nele. E ela não quer nem com a gota que ele venha ver o filho. E ela tá certa, eu dou razão a ela. Por quê? Porque o miserável é unha de fome de Aquários, unha de fome, trabalha como engenheiro numa petrolífera, ganha muito bem, que mais ou menos ganha uns 10 a 8 mil dólares em dólares, e não contribui nada para a criança, nada. Tudo sai do bolso dela, empregada, despesa de crianças e tudo, e casa para pagar. E o miserável, porque tem a família dele para suportá-lo,
ainda quer visitar, ainda quer ter esse privilégio, essa mordomia de visitar o filho. Hello, pai e mãe não é aqueles que tem não, viu? Que eles eram não. É aqueles que criam com esforço, criam, sacrificam-se, dedicam-se o tempo para com seus filhos e também gasta do seu ordenado que eles ganham. Se uma peste dessa não exercer esse papel, para que eles querem ver criança? Não tem direito, não. Tem principalmente gringos bem longe. O que é isso? O que é isso, mulher? Para de ser action, mostrada aqui, exibida. Querer ser a patricinha, toda, né, society, isso aqui, toda politicamente correta, mulher inteligentíssima. Bem de Aquários, Aquários e peixe, né? Tem que ser de peixe também. Então, essa moça aqui tá certa, né? E ela é bem calma, você vê que ela é bem calma e composta. É muito calma, assim, composta. Deve ser de virgem. Você nasceu em setembro, elas geralmente são bem calmas quando estão falando. Ou gostam de rir assim, mas às vezes elas estão sérias, mas eles riem. Elas riem. Então, ela está certa de não deixar esse mundo ficar com a criança. E outra coisa, claro, ela fez um engano, porque ela não sabia, ela confiava nele. Ele falava que queria uma família. Aí ela foi na conversa do nojento, e além do mais, ele é mais velho do que ela. Eles geralmente, o psicopata narcisista, eles preferem vítimas mais novas. Porque assim eles acham que eles podem controlar melhor a sua presa. Sabe como é? É isso assim que os psicopatas narcisistas operam. Eles preferem presas mais jovens que ele. Ok? Aí a pessoa fica falando, uma mulher de 30 anos não sabe usar camisinha, de 30 e poucos anos não sabe usar camisinha. Aqui nesse canal, né? Aqui. Aqui. Mas aí parece que essa aí é Abdul do Oriente Médio, que mora no Sudeste. No caso dela, ela já explicou que ela confiou nele, né? Foi o erro dela de confiar no psicopata. Ela não deveria ficar íntima com ele. E também porque ela queria, acho que alguma coisa, né? Ela queria também subir na escala da profissão dela, do sucesso. Mas não se deve fazer isso. Eu acho que eu espero que ela aprenda agora uma lição. Não se deve fazer isso. E não espere por ninguém. Tudo que você obter, tente obter isso com sua própria vocação, sua própria qualidade e capacidade. Não espere por ninguém. Isso é um erro muito grande. Somente sair com alguém porque quer alguma coisa dessa pessoa. Não é bom isso. Não faça isso. A gente já vai se arrepender um dia. Então, porque ela pensava que ele iria melhorar o negócio dela, né, online. E ele já sabia disso, ele usou isso como a isca para ficar com ela, engravidá-la e depois tentar dominá-la e separar ela da família, porque esse é o segundo truque, né? É o segundo truque do psicopata, que ele tenta separar a vítima da família e dos amigos. Ele quer separar ela de tudo e de todos. Se possível, eles fecham até as portas e as janelas. Esse miserável aqui queria fazer isso comigo, fechar até as portas e janelas, mas não conseguiu. Ele até vedou os vidros aqui da janela para as pessoas de lá não ver nada aqui, entendeu? Psicopata também, psicopata. Depois que essa miséria sofreu bastante, que ela aprendeu a deixar de ser psicopata, esse desgraçado velho. Então,
Isso que eles fazem, eles tentam separar você o máximo de tudo. E eles colocam você com a família dele. Só assim, eles têm mais possibilidade de te controlar, te machucar, te destruir e sugar tuas energias, porque eles são vampiros emocionais. Vampiros emocionais. Vampiros psicológicos. E ela teve um grande livramento daquele velho careca. Um grande livramento. E vem essa aqui, ainda querer ser a boazinha, querer, né, colocar mais pau na fogueira, querer mexer bossa já seca. Que a bossa tá lá secando, mas quando você mexe com pau fica pior ainda. Então a melhor coisa que ela tem a fazer, e eu tô vendo aqui pela cara dela que ela também não é tão bestinha assim não. Ela é fogo, viu? E ela já foi para a Itália, essa aqui. Ela é muito da esperta. Eu vejo pelo rosto dela que ela é muito esperta e, como se fala, não tem nada de besta. Ela é muito esperta. Ela sabe também jogar o jogo bem. Entendeu? E o erro dela é pedir pensão àquele nojento lá. Não peça não. Viva mesmo de suas possibilidades, suas capacidades. Você tem sua família aí, você pode sim criar sua filha, afinal de contas é só uma criança, não é 2, 3, 4, 5. É só uma, não é nada. As minhas irmãs todas criaram a filha sozinha. Minha filha também criou filho sozinho, tá? Criar filho sozinho. As minhas irmãs também. Você também pode fazer isso. Não é muito, não é fácil, mas também não é tão ruim assim. Não. Melhor que você que esse nojento aí achar que porque ele está pagando, ele tem o direito à menina, porque eles fazem isso. Por isso que a minha filha mais nova não quis. Quanto mais eles pagam a merreca de 200, 150, mais eles querem ter direito a tudo. Eles pagam nada, mas ele quer ter direito a tudo, entendeu? E a minha filha cortou isso logo. Mandou ele socar naquele lugar. Então mostra que você não é tudo aquilo que ele está a te defamar, te acusar. E também exponha ele online. Se eu fosse ela, fazia isso, exponha ele online, contava toda a história tintim por tintim para expor aquele nojento. Ou esperar a visita da mídia lá da Itália para vir conversar com ela, ela explicar todo o lado dela da história, porque eu ainda acredito que tenha feminista na Itália. E como tem sim mulheres feministas. Ela deve fazer isso. Falar o lado, a versão dela, que não só a dele. E expor a mentira daquele psicopata, porque aquilo lá é uma fera ferida. É um homem frustrado, mais um desgruntulado. Agora ele vai virar incel. Deixa ele virar agora incel. Um celibado involuntário. Mais um na lista. Os frustrados, retardados, odiante e agressivo. Deixa ele lá, sozinho, se moendo no próprio, guisando no próprio molho de ódio dele. Ok? Faça isso. E não vá com conversa de outras, não. Não vá com conversa de outras, não. Pense por você mesmo. Eu vejo que ela tem algo assim nela que ela não é boa. Ela não é um nats, que é aquele amendoim castanha bem fácil de quebrar, não. Eu tô vendo assim nela que ela não é bem fácil também, não. E ela tá certa. Bem feita, minha filha. Bem feita, filha. E essa aqui precisa falar, a brasileira accusa que usa mystical, não é mystical, use magic pregnancy, magical pregnancy, not mystical, magical pregnancy, para aprender italiano. Precisa falar no inglês para todo mundo ver, sabe? E tem que mostrar essas mulheres aqui. É o intuito dela
é para se sentir melhor com a complexidade dela, porque ela tem complexo de inferioridade. E outra coisa, ela acha que só ela, porque ela é afro, é que ela pode ter um homem que ela acha que é europeu, mas aquele homem não é europeu. Nem aqui, nem na China. Nem aqui, nem na neve. Ele é europeu. Jamais ele foi europeu. Esse homem não é europeu. Ele é do Oriente Médio, hebraico, etc. Esse homem não é europeu, ele é hebraico, aramaico, norte-africano. Ela também, ela é da norte da África, não é branca, ok? Para sua informação, esses povos não são brancos. Eles vêm, se eles fizerem um teste de DNA, vai dar Oriente Médio e norte da África e Berba. Eles não são brancos. Então ela fica aí com a neura dela, falando uma coisa que é sobre abuso a mulheres, exploração de mulheres em países gringos. A mulher usa para falar em cor de pele. Tudo para ela é raça. Esse povo já tem uma neurose, uma doença horrível, que não é só psíquica, é espiritual, entendeu? A doença desse povo aqui é espiritual, não é psíquica apenas, é espiritual. Eles falam de si mesmo através do próximo, ou seja, eles projetam-se o que eles sentem de si mesmo, os complexos que eles sentem ao próximo. E eles culpam as pessoas só porque eles acham que nascer afro é um castigo e é uma maldição. Eles mesmos pensam, ninguém mais, ninguém, só eles. Porque a gente fica sendo aquilo a qual a gente pensa de si mesmo. E o que importa não é o que os outros pensam de você, mas o que você pensa de si mesmo. O resto pode ir para o inferno. Se você está bem resolvida com você mesma, você não liga que as pessoas pensam de você. Olha eu aqui, não estou nem aí, a pessoa olhando para mim, parece até que eu vim da lua. Eu não estou nem aí. Se eu só for ligar mesmo, eu vou ficar o quê? Paranoica também como essa aqui. Né? Depois de 41 anos, o que eu posso fazer? Eu tenho mesmo que dar o dedo do meio e continuar a minha jornada. Eu não vou deixar de sair para fazer as minhas coisas porque alguém acha que eu sou uma intrusa ou algo assim, ou de outra etnia, entendeu? Ela pensa que só é ela, só tem que ser dessa cor, para ter uma vida difícil, para ser humilhada, prejudicada, punida, maltratada. Né? A minha professora parecia com ela, só que mais velha, uma versão mais velha, safada, nojenta. É exatamente como ela, o tamanho, o rosto, e me humilhava muito. Eu tinha só 8 aninhos, era autista. E essa nojenta lá, da professora, tinha uns 40 e pouco. Eu estava na 4ª série com 8 anos de idade. E eu ficava num cantinho lá e ela já entrava atacada, me chamando de nomes tais como lesma branca, vela branca, fantasma, isso e aquilo. Levanta e vem pro quadro. E eu era a mais nova de todos lá na classe, aquela miserável pegava nos meus pés. Ok? Pegava todo santo dia. Até que eu não aguentava aquela miserável. Antes dela entrar, o meu coração ficava disparado. Pum, pum, pum. Quando eu vi aquela mulher, aquele satanás entrando na sala de aula. Movendo aquele corpão gordo dela. Essa aqui tem a sobrancelha ainda cheia. A sobrancelha dela parecia um arco-íris. Cheia de sombra azul. Com um lipstick, que é um batom bem... assim, bem forte, vermelho, e uma make-up, assim, bem pesada mesmo, entendeu? E sapato alto, estileto, com mini sapato, até que ela foi pro cabaré e não pra sala de aula para lidar com crianças.
E o pior foi quando ela mandou o nojento do menino lá, de 14 anos, chamado de Ricardo Trajano, para pintar minha pele com crayon até machucar, até sangrar. Eu não falei nada para minha mãe, porque eu não falava nada para ninguém, eu era bem quieta, não falava nada. Depois que eu cresci, que eu comecei a falar, eu não sabia nem falar antes. E aquela miserável fez isso comigo. Sempre fazia isso, entendeu? E várias outras coisas, outros episódios que eu passei, né? Por causa de pele. Abuso, bullying, tudo bem quando é de moleques lá da classe, mas quando é de professora, vamos. Aí que fica pior, principalmente uma miserável que tem idade de ser minha avó. Uma desgraçada daquela. E vem essa coisa aqui, é porque ela usa um caso, né, um assunto que é sobre mulher. Sobre mulheres, sobre o abuso que as mulheres sofrem quando vão para um país de alguém. E fica colocando no meio, envolvendo raças e cores e etnia, entendeu? Como se fosse relevante nesse caso, e não é relevante. Ela tem que separar ambos e parar de ser neurótica, porque o complexo e o racismo está nela e não em outras pessoas. Está nessa mulher, essa mulher neurótica, também de peixe, neurótica, louca, ok? E ela já saiu da lama, ela não está mais naquele mesmo lugar onde ela dizia estar maltratada. Se estava maltratada, sei, talvez, né? Quem sabe? Ela não está mais lá, já saiu da lama, o que mais ela quer? A gente tem que pensar no futuro e não no passado, viver de passado. Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é carrancas, museu. A mulher fica remoendo o passado porque ela gosta de sofrer. E ela gosta de ser racista também junto com os outros aí no Brasil. Ok? Aí fica falando que essa aqui está falando de cor, disso aqui, de etnia, né, de ADN, dizendo que essa aqui tem uma... Essa aqui falando que essa aqui, o cara teve sorte de ter a mãe de sua filha como ela, que tem um ADN bom, blá, 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 quando a mulher nem italiana realmente é, isso aqui é da norte da África, isso aqui é mestiça, etc, ok? Só tem que ser concisa e franca. Aí fica usando essas porcarias de racismo aí, onde é irrelevante, né? É irrelevante, nada a ver. E ainda mais coloca no inglês, para poder ter mais repercussões. E seus primogênitos lá da Norte das Américas, os afro também, que são racistas, juntar-se com ela, a mesma boleia do caminhão, e começar a palhaçada. Palhaçada. Que não só esse povo que sofrem. Você não precisa ser preto, branco, roxo, azul, amarelo para sofrer, não. Qualquer um só, principalmente os animais, viu? Você não tem que ser uma porcaria de uma raça específica para sofrer, não. Isso é frescura, isso é vitismo. Vitismo, vitismo, vitismo. E eu digo agora e para sempre. Eu vou fazer um vídeo aqui que eu vou postar aí, vou falar a verdade. Viu? Vitismo, vai culpar os árabes ali, aquele que tu acha que é branco, vai culpar os árabes. Os teus amos. Os árabes são os amos desse povo. Vê branco em tudo, onde não tem. Branco em tudo. Tem que usar uma lente que é uma lente de equilíbrio mental. Essa lente vem no equilíbrio mental que eles não possuem, que eles ou elas não possuem. Frescura da poxa. Posta. Toda vez que o YouTube me recomenda o vídeo dessa coisa aqui, aparece esse negócio, frescura de cor de pele, vai te tratar, mulher. Que frescura da bexiga, tu dá certinho com essa
espécie lá desse idiota Abdullah aí, que inferniza a internet, né? Fala tudo de governo, disso e aquilo, mas não fala das religiões dele. A culpa os dados, mas não culpa quem está em cima da hierarquia, mesmo que seja espiritualmente. Frescura. Fala então de cor de pele, Pelé era o que? Era branquelo, Pelé que era um ghost, um fantasma, como eles falam, uma vela branca. Quem era Pelé? Hã? E Jorginho, como é o nome dele? Santinho, não, Jorginho, Ronaldinho lá, gaúcho. Era o quê? É o quê? Ele é o quê? Branquelo também? Não é a tua etnia, é a tua capacidade de obter algo na vida, é o teu pensamento também, não é a tua etnia, porque se tu estás no teu país, tu pode fazer acontecer, a não ser que tu estejas em um lugar estranho, onde é dificílimo mesmo, provavelmente não tem racismo, tu não tens direito mesmo a porcaria alguma, ok? Mas se tu estás num país onde tu nascesse, não tem essa frescura, essa desculpinha de dizer, eu não pude por causa da minha cor. Vai te ferrar, mulher. Que frescura, vai te ferrar, vai te lixar. Procurar o que fazer que é melhor. E essa aqui, ainda bem que essa menina aqui foi muito esperta, né? Não terminou como aquela outra, teve o caso da Santa Catarina lá, que morreu nos Estados Unidos agora há pouco. Morreu nos Estados Unidos, a outra gaúcha que morreu na Índia, tudo neste ano. Ainda bem que ela não foi na mesma rota. Ainda bem, ela teve um livramento daquele careca horroroso, daquele homem feio. Que homem feio, menina. Superior. Que homem feio da bexiga é esse? Mamma minha. Madonna da caropita. A língua do meu país. Então, assim, Macho feio da bexiga. E fora que um DNA eu não queria um homem desse, nem cheio de grana, eu queria um velho, um pardo moreno desse. Eu que não queria. Que velho feio da bexiga, careca. Coitada, viu? Tava muito esperada, fia. E sobre os idiotas falando aí que os animais não têm sentimento como os humanos, daí porque não sofrem como os humanos. Eu quero falar para você que os animais têm sim sentimentos e eles sofrem sim como os humanos, ok? A diferença aqui é que nós temos a capacidade de nos expressarmos, de pensar, raciocinar, discernir, e o animal não tem, ele segue um instinto, os instintos deles, ok? O animal segue seu instinto, ele sofre mas calado. Eu já vi cadelinha chorando porque perdeu um papi dela, um cachorrinho, foi soterrado, que eu salvei eles em 1975, eu salvei eles. Eu estava com 11 anos de idade, quando teve uma enxurrada, né? Eu saí correndo na chuva, no trovão, para socorrer um gritinho da cadelinha, da caramela. Ela estava chorando. E eu, né, uma menina super empática, super sensível, o meu cachorrinho Clodovildo, que me levou para lá. Ei, naquele tempo eu nem pensava quem era, nem sabia quem era Clodovildo. Eu não sei porque eu coloquei o nome aí Clodovildo, mas eu nem sabia que existia esse tal de Clodovildo, vim saber agora há pouco, um ano atrás. Eu nem sabia quem era Clodovildo. O meu cachorrinho Clodovildo me levou lá, eu saí correndo com o Clodovildo. Chegando lá, tirei os bichinhos com as minhas próprias mãos. A bichinha estava chorando. A bichinha da mãe, tadinha. Eu catei todo mundo, coloquei levei um por um dentro da caixinha do cachorro. Coloquei um papelão lá, né, uma caixinha de papelão, coloquei pano velhos, né, roupas que não usa mais.
Eu fiz uma caminha para eles, coloquei os bichinhos lá. Tadinho. Ai, me dói tanto o coração. E aí vem uma bexiga de um macho feio da cara de árabe, do canal não sei o que. Você pensa, quem pensa aí, sei lá, um canal assim, pensa aí, pensa, só quem pensa sou eu não sei. É um cara aí que quer ser filósofo, deve ser até o que eu pensava que era o velho árabe, né? E deve ser, quem sabe, a mesma peça aí. Aí falando, animais, eles não pensam como os seres humanos, eles não sofrem com a gente. Quem sabe que não sofre, quem sabe que não é tu. Não é tu, né? Não é tu que fica pelas ruas aí como os caramelos, os gatinhos de ruas levando pau, rabus, tudo isso, sendo atropelados, sendo maltratados, pisados, dados chutes neles, cacetada, etc. Não é tu, veneno, envenenados. Não é tu que, como uma onça, tem que correr, até mesmo subir, correr uma distância bem grande para pegar uma comida para trazer para casa, um felino qualquer, né? Uma cobra que tem que se rastejar para pegar também seu alimento. Não é tu, não é tu, né? Por isso que tu diz isso, né? Não é tu, eu acho que tu vem olhar o meu canal também. Deve ser tu lá, que eu pensava que era o velho lá, eu não sei, talvez. Quem sabe, né? Marmanjo safado, né? Tu. É, porque o ser humano não. O animal não sofre tanto como o ser humano. Quem sabe? Quem falou? Eu acho que ela não entendeu. Ela tá julgando a moça aqui, falando que ela não sofreu pressão nenhuma dela. Ela sofreu sim. Tanto que se ela não tivesse sofrido, ela não teria sido caluniada por ele, defamada por ele. Não é mesmo? Ela sofreu sim a pressão de ir para a Itália com ele, e porque ele não conseguiu o que ele queria, ele tentou procurar como se fala, a revenge, que é a vingança, né? Tentar reivindicar e se vingar dela, ok? Um homem nojento, um homem pequeno, um homem horroroso, e ela que está defendendo ele porque ela sabe agora que ele não é branco. Se ele fosse branco, né, um branquelo qualquer, ela estaria aí até agora babando pela bocona dela, falando mal dele, mas porque ele não é branco o suficiente, ela sabe que ele vem do Oriente Médio, ela está aí querendo colocar culpa na mulher aqui. E eu também falei, eu julguei ela, eu admito, mas por causa da mídia, entendeu? Ela não foi bem precisa e clara naquela entrevista da mídia. Mas nesse canal aqui, ela teve a oportunidade de esclarecer melhor. Então, por isso que eu estou fazendo esse outro vídeo, né? Para remediar o que eu falei, né? Sobre ela. Para julgá-la. Mas, então, ela viajou com ele, porque ela mesma fala que ela viajou para Rio de Janeiro. Eu acho que esse povo não vê a entrevista toda aqui, não assistiu toda a entrevista para julgar ela. Ela falou que ela viajou para o Rio de Janeiro, por isso que ela viajou, por isso que as fotos mostram. E a pressão que ele colocou para ela foi a pressão de viajar para a Itália e também defamá-la, mas fora disso ela está bem com ela mesma. Que ela continue assim, é melhor ainda ela e parentes mudar de endereço. Ir para bem longe desse homem e quebrar laço total. Se ela pudesse me ouvir, eu daria esse conselho a ela e a família dela, fica longe desses marginais. Fica longe. Porque aquele homem não é um homem correto, não é um homem normal. Aquele lá é um desordeiro, entendeu? O meu cunhado foi um italiano verdadeiro. Um homem claro, de pele bem clara, olhos azuis, cabelo preto. O pai dele era como Frank Sinatra, só que o nariz dele era mais longo. Parecia com Frank Sinatra. Frank Sinatra
aquele John Travolta, que mais? Richard Gere, aqueles são italianos. Bruna Lombardi é um pouco italiana, germânica. O marido dela, aquele... não sei como é que é o nome dela. O marido dela parece com o meu irmão que morreu. O segundo irmão mais velho. Como é o nome dele? Eu não sei, é o marido da Bruna Lombardi, também italiano. Só que ele é um pouco voltado ao italiano misturado lá com os povos do Oriente Médio, do norte da África. Luana Pavioni é germânica, um pouco de germânica italiana também. Mas povos negros são mais germânicos, eles não são bem italianos. Italianos geralmente têm os cabelos castanhos, ou castanho escuro, e a pele bem branca e os olhos claros. Os verdadeiros italianos são esses. A verdadeira etnia da Itália. E o resto são apenas pseudo-italianos, como aquele Danny DeVito não é italiano, aquela Rosemary, tudo lá do norte das Américas, atores e atrizes. El Capone também não foi italiano. Veio da Itália, mas os ancestrais dele vieram lá do Oriente Médio, era árabe. Okay? Mussolini também não era bem italiano. Os ancestrais vieram do Oriente Médio. Então você vai ter que definir. Ok? Vai ter que definir. Vai ter que ser bem esperto nessas coisas para definir. Mas o negócio aqui, o problema aqui não é sobre etnia ou whatever, ou sei lá o que for. É sobre a questão desses homens manipular essas mulheres e as mulheres ainda caírem neles, entendeu? Não caiam em lábia de homens. Não vá assim, não se entrega assim facilmente para homens, não dão valor a você não, eles só querem usar e despojar como quiser e jogar como quiser. Eles usam, é como uma carteira de cigarro. Eles terminam o cigarro e eles jogam a carteira assim, facilmente, entendeu? A mesma coisa que eles querem fazer com a mulher. Okay? Às vezes até com os filhos. Mas quando eles querem pirraçar a mulher, vai embora, idiota. Quando eles querem pirraçar as mulheres, eles usam as crianças para ferir a mãe, onde dói mais. Quer dizer, uma mãe que não é psicopata, lógico, né? Que tem muitas bichas por aí psicopatas que não tá nem aí com os filhos. Que não estão nem aí, né? Então tem que ter o maior cuidado com esse homem. A filha dela vai para bem longe, mulher, corta a relação, não segue essa aqui não. Não, tem que ter duas assim, que seguir a lei. Que lei que nada, mulher. Seguir lei aqui, quer dizer, corretamente, politicamente correta. Se eu fosse ela, eu ia para bem longe, trocava de endereço, otária, troca de endereço, para o bem teu, de tua família, ok? Cai fora, get out, get out, get out. Muda até de estado, se possível. Muda até de estado. Fica longe desses psicopatas, entendeu? O homem já provou que é um psicopata que ainda, o quê? Ainda mexer a bolsa que tá secando? Que burrice! Quando a pessoa segue o idiota que quer só apenas parecer e querer, né, repercussão. Eu faço vídeo porque eu tenho o interesse de fazer o vídeo, eu tenho um gosto de fazer o vídeo e colocar em pratos limpos porque eu acho que tá sujo. Ok? Não porque eu quero dinheiro, eu quero monetização, eu quero popularidade, eu não quero isso. Eu não preciso, eu já estou velha, para quê?
Já sou vovó, já sou uma senhora de idade. Para que eu vou querer tudo isso? Eu não quero, não é o meu propósito aqui, ok? Então eu faço mesmo de coração, ou de emoção, ou de mesmo paixão. Não porque eu quero dinheiro. Ah, se inscreva no meu canal. Ah, dê um joinha, isso aqui, nada. Se quiser vir, assistir, se não quiser assistir também, tudo bem. Um dia a ficha cairá. Comigo ou semigo. Então fica aí essa aí, né, querendo, mas ela é muito esperta para, eu não sei, tem alguma coisa nela, um pouco de medo ou ansiedade e ao mesmo tempo firmeza. Ela de longe assim parece com a minha mãe, mas minha mãe era mais. Ela parece com a minha mãe, sabe? Quer dizer, não a idade, lógico. Falando assim, a fisionomia dela parecia com a minha mãe, só que a minha mãe tinha o nariz mais longo, a pele mais clara, mais branca, os olhos da minha mãe eram amarelos esverdeados. Esse cabelo mesmo, nossa, ela parece com a minha mãe. Porque a minha mãe tinha a pele mais clara, pele pálida, mas lavava muito sol, aí ela ficava mais parda, mais escura, bronzeada, que é por causa do sol que ela plantava, né? Ela da roça plantava. Mas ela era bem clarinha, ela era já bem branquinha, cabelos escuro e os olhos assim, como se fala aqueles olhos esverdeado, amarelo assim, e o nariz longo. Então eu desejo o melhor para essa moça, que ela vive em paz com a família dela, a filhinha dela, e que fique bem longe daquele marginal, daquele psicopata. E outra coisa, segue tua vida e deixa para lá, porque fruta podre eventualmente irá cair por si mesmo. Espera e vê. Espere e veja, tudo vai cair por cima dele um dia. Macho safado, vem do outro lado, os que estiver no Oriente Médio, isso e aquilo, para vir bagunçar aqui no Ocidente, e ainda ir para o Corna lá, que é o Sul das Américas, para bagunçar, porque é uma casa de mãe Joana, né? A casa da mãe Joana, por isso. Então é isso, né? Isso serve de lição para as outras. Deixa aquelas que têm inteligência e vergonha na cara de aprender pela queda das outras e não pagar para ver, ok? Pagar como? Com traumas, com dificuldades, ok? Não faça isso, a não ser que seja monetariamente equipada. E olha lá, porque com um homem ruim você nunca sabe o que ele é capaz de fazer com você. Olha lá. Melhor é não se meter com um homem de jeito nenhum. O homem é a besta fera dos infernos. Estou te dizendo, cuidado com homens. Homem e mulher safada é a besta fera dos infernos. Por isso que eu vivo na minha. Quem quiser se engravar comigo, né? Eu não vou falar nem a história. Uma pessoa aqui perto queria, como se fala? Me respeitar, mas não conseguiu nada comigo. Só conseguiu mesmo escórnios. Só repudiação. Aí ficou com a cara feia. Vai se danar, rapaz. Eu te devo nada, vi essa peste crescer, brincava com meu filho e depois queria dar em cima. Mas é nada, estou dizendo, rapaz. Uma mulher, uma tia já velha, uma peste dessa querendo dar em cima. Tem vergonha na cara não, é? E depois fica com raiva quando a pessoa chama ele de Gordo. Fica com raiva. É assim mesmo, quem mandou?
procure sua turma, procure seu lugar, não é porque dava em cima de velhas de outras etnias, da etnia dele, porque todo mundo é igual, é? Ah, trai. Tenta essa aqui, para ver que se ganha. Ganha escórnio. Safado. Os mais safados não têm respeito, depois ficam frustrados. Frustrados com as pessoas. Fala mal da própria família. Eu que aconselhava essa peça ser bom com as famílias, porque eu dizia, a pessoa que tem a família, tem os irmãos, o pai e a mãe é felizado. Quer dizer que não sejam tóxicos. Ah, mas são tóxicos aqui, mas você também deve ver o que você está fazendo na família para ajudar. Não é mesmo? A gente vive em comunidade. A gente não vive como uma ilha. Então a gente vai ter que ajudar também dentro de casa em uma forma ou outra. Não é assim não, viver só de mamãzada não. Isso é abuso, exploração. Aí não gosto que as pessoas falam. Eu não vou passar o paninho na cabecinha, a mãozinha na cabecinha, só porque ele pensa o quê? Que encontrou um álibi, sei lá, uma lei com eles, um suporte. Não, não comigo. Eu não vou passar pano para ninguém, vou ver se esteja errado. Apesar que eu sei que não é meu problema, né? Aí ficam frustrados, eu sei como esses machos. Por isso que a pessoa não deve dar cabresto, eu já aprendi minha lição. É porque eu vivia lá embaixo atrás das gatinhas, né? E encontrava essa pessoa num elevador, lá embaixo também pregado com as gatas. Aí veio conversar, lá. E depois veio com gracinha, tipo, falando o que ele falava, o que ele fazia com as amigas deles daqui. O que ele fazia. Eu nunca perguntei sobre isso, eu nunca toquei nesses assuntos. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, sabe? É uma coisa muito pessoal você dizer o que você faz com suas amigas. Nem me interessa. Somente por esse negócio aí de coisas íntimas, não é meu problema. Dizem que a pessoa é atraente, ainda é bonita, isso e aquilo, que ele tá carente e queria alguém para abaixar isso. O que é isso, rapaz? Vai falar isso com a turma, falando ficando uma senhora já, né, comigo, ele já conhece meus filhos e tudo. Que é isto? Que é isto? Por isso que eu não gosto nem, eu vejo não pregado lá, tem gente, eu saio. Se não tiver ninguém, eu sento com as gatinhas. Se alguém chega, eu saio, tá? Não quero mais ficar lá. Eu não quero esses negocinhos aí. Não quero essa safadeza. Somente que no meu tipo de status, porque eu ainda moro com esse velho, mesmo que eu morasse sozinha, eu não queria ninguém. Era só eu e os animais, mais ninguém. É assim que a pessoa, pelo menos, evita metade dos perigos da vida, entendeu? A pessoa, no mundo, a gente tem que evitar e não remediar. Remediar, às vezes, pode ser até fatal. Pode usar como paliativo, mas se for fatal, acabou-se. Ok? Vai terminar em nada. Melhor evitar um pouquinho de como se fala, de evitar algo. Quando a gente evita algo um pouquinho, vale mais do que remediar em grandes proporções. É isso que eu aprendi com a vida. Então, é tudo. Tenho para falar agora.